Olá! O desmatamento tem sido apontado como catalisador de endemias e pandemias em todo o mundo. Uma pesquisa do Departamento de Epidemiologia da USP comprovou que a exploração desenfreada da natureza está levando a mutações de vírus e zoonoses, como o caso do coronavírus. Em países com alta desigualdade social, o efeito deste desequilíbrio é sentido primeiro por quem vive em situação de vulnerabilidade, em habitações precárias e sem alimentação saudável. Na entrevista central, Luísa Reff, do Movimento Sem Terra, fala sobre a urgência de uma política ambiental que seja igualmente eficaz na redução do aquecimento global como na eliminação da pobreza. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. E o 1º de maio, Dia do Trabalhador, está se aproximando. Com a perspectiva de responder às atrocidades promovidas pelo governo Bolsonaro em tantas frentes, movimentos populares e centrais sindicais se organizam em uma pauta comum. Os detalhes estão na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Os atos do Dia do Trabalhador deste ano serão unificados e colocarão em pauta a defesa dos empregos, a reivindicação da vacina para toda a população e o impeachment do presidente Bolsonaro. A programação combinará atos virtuais com ações simbólicas presenciais e de solidariedade. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, já inicia a mobilização uma semana antes, com debates online sobre a solidariedade na pandemia, o impacto nas trabalhadoras domésticas e a saúde do trabalhador. Carmen Foro, secretária-geral da CUT, expõe o caráter de resistência dos atos do 1º de maio. Eu caracterizo esse 1º de maio como um 1º de maio de muita resistência, onde nossa voz terá que chegar, de alguma forma, em algum lugar, para que a sociedade entenda que nós não concordamos com o que está acontecendo, não achamos que é um momento tranquilo. Nos estados, a CUT pretende realizar atividades de panfletagem e intervenções culturais que seguirão as recomendações de segurança. O dia 1º será marcado pelo ato unificado, que reunirá as centrais sindicais, movimentos populares e autoridades políticas, com o propósito de denunciar a situação no país em relação aos trabalhadores e o negacionismo da ciência, como nos conta Wagner Gomes, secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Todos os setores da sociedade que têm a visão da ciência, conforme as centrais têm, vão falar, dar o seu recado na live do 1º de maio. Então, a expectativa é grande, é uma expectativa positiva e nós estamos otimistas de que, apesar da dificuldade, que não tem condição de ir para a rua, apesar da dificuldade, nós vamos fazer um grande 1º de maio virtual. O ato unificado será transmitido pela TVT e pelas redes sociais dos movimentos e centrais sindicais. E agora, meio ambiente. O presidente Bolsonaro se apresentou na Cúpula do Clima nesta quinta-feira, 22. Sua gestão é a responsável por tornar o Brasil o líder mundial em desmatamento, segundo o relatório divulgado em março pela Global Forest Watch. E apesar de acumular declarações negacionistas e implementar um desmonte nos órgãos de fiscalização ambiental, em seu discurso, Bolsonaro afirmou que o Brasil está na vanguarda do compromisso contra o aquecimento global. Mais detalhes na reportagem de Nayata Wani. Nacional. O Brasil chega neste evento com recordes de destruição dos biomas brasileiros e denúncias no STF contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de irresponsabilidade na gestão da pasta. Renata Padilha, ativista da organização Cestas pelo Futuro, expõe que a participação de Bolsonaro na cúpula será vergonhosa. Provavelmente vai ser mais um momento vergonhoso da nossa história recente. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo e, ao invés de nós estarmos sendo
protagonistas nas questões ambientais, ao invés de nós estarmos trazendo soluções para o aquecimento global e a crise climática, desde 2018 não é isso que vem acontecendo. Um levantamento do Instituto Amazon apontou que a destruição na Amazônia aumentou 216% em relação ao mesmo período do ano passado. O Cerrado também vem sofrendo com o descaso do governo. De acordo com o INPE, o bioma perdeu 522 quilômetros quadrados para o desmatamento, o dobro em relação a 2020. O militante ambiental Lucas Chevalier, do movimento Araucárias pelo Clima, nos conta que é preciso frear de forma urgente Ricardo Salles e Bolsonaro. A urgência é grande, pois como o governo prioriza negócios, questões ambientais, essas questões são ignoradas, como foi o caso das queimadas na Amazônia, que chocaram o mundo inteiro, mas por parte do governo do Brasil pouco foi feito. Para pressionar medidas efetivas que detenham o colapso climático no Brasil, ativistas ambientais articularam a Contracúpula do Clima, que acontece de forma virtual e simultânea no canal da Coalizão pelo Clima, Rio de Janeiro. Pesquisadores têm adicionado uma dimensão ecológica à pandemia de coronavírus, denunciando como os desequilíbrios provocados pelo desmatamento e outras ações humanas contribuíram ativamente para o desenvolvimento do vírus Covid-19. Na contramão desse modelo, movimentos populares articulam lutas sociais e ambientais como forma de garantir um futuro digno para todas as vidas. Quem fala sobre isso é Luísa Reff, da Coordenação Nacional do MST. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje entrevistamos Luísa Reff. Ele é doutor em Geografia e membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Conversaremos com ele sobre a Cúpula do Clima, que acontece nesta quinta-feira, 22 de abril. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Olá, Jonathan. Eu, em nome do MST, deixo aqui o convite. Luiz, o atual presidente dos Estados Unidos tem demonstrado protagonismo na liderança dessa Cúpula do Clima. Você acredita que, de fato, existe uma intenção de mudança de postura dos Estados Unidos agora enquanto à preservação do meio ambiente? Entre os capitalistas, há dois blocos que eles parecem muito diferentes, mas eles se somam, né? Tem os negacionistas, que é o pessoal muito ligado ao Trump, que é o pessoal ligado ao Bolsonaro, mas tem aqueles mercadores do meio ambiente, da natureza, aqueles que querem transformar a natureza em mais uma forma de acumulação do capital financeiro. E o Biden está dentro desse espectro, né? Então, sim, há uma mudança de postura, porque o Biden quer retomar o papel dos Estados Unidos de condução. Essa cúpula não é uma cúpula oficial, mas então ele convoca os países para retomar o papel dos Estados Unidos nessa construção de uma engenharia internacional aonde o meio ambiente vai se tornar uma série de commodities para essa etapa do capitalismo financeiro. Bolsonaro prometeu reduzir as emissões do Brasil em 40%. Isso significa reduzir desmatamento na floresta amazônica. Com o Ricardo Salles à frente do Ministério, dá para levar a sério essa promessa? Bolsonaro, Ricardo Salles e todo o seu governo tem uma postura negacionista, e o negacionismo não é só teórico, não é só científico, né? É violento, porque legitima a destruição dos nossos territórios, não só da Amazônia, como do Cerrado e de todos os outros biomas. Então, a postura do governo Bolsonaro é muito clara no seu cotidiano. Só que com a derrota do Trump, o Bolsonaro ficou isolado no mundo. Então, se a gente for olhar hoje, o discurso que o Bolsonaro fez hoje, ele é o discurso mais alinhado a essa lógica de transformar o meio ambiente numa grande mercadoria. Não é que o Salles não defendesse isso, ele já vinha defendendo isso antes, mas agora o governo Bolsonaro e o seu ministro do Meio Ambiente deixam muito claro isso e apresentaram. Para quem viu o discurso, é muito claro, eles colocando a bioeconomia, colocando que para que tenha a conservação da floresta amazônica é necessário vender a Amazônia. Ele está oferecendo claramente a Amazônia para empresas, para indivíduos, como fez
com Adote um Parque, com Floresta Mais, programas que eles lançaram agora. Para a gente ter uma ideia, a primeira ação do Adote um Parque foi entregar uma unidade de conservação para o Carrefour, para uma empresa francesa, né? O Salles tem sofrido uma pressão incrível dos movimentos populares, uma pressão justa pela sua saída. E está se somando também artistas e movimentos internacionais. Você acha que está no momento dele sair? Você acha que por essa pressão o governo Bolsonaro pode retirá-lo da frente do ministério? É possível, sim, que o Salles saia, né? Assim como o Ernesto Araújo saiu, assim como o Weintraub saiu. Agora, a genética desse governo é uma genética fascista, genocida, como a gente tem visto na pandemia, mas também destrutiva do ponto de vista ambiental. Então é muito importante que o Salles saia, mas na realidade é fundamental que o Bolsonaro saia. Nós não podemos entrar na ideia, na perspectiva de que é possível levar esse governo com adequações por mais 1 ano e meio. O povo brasileiro e o meio ambiente brasileiro pagará um preço histórico altíssimo se o governo Bolsonaro continua. Então, é importante o Fora Salles, é importante, mas o central é o Fora Bolsonaro. E sobre o tema Cúpula do Clima, você poderia nos expor qual a posição dos movimentos populares do Brasil diante desse debate de hoje? Nós temos uma posição construída historicamente com os movimentos populares do mundo, né? Nós não reconhecemos esse espaço aonde senhores e senhoras que se acham governantes do mundo não estão atacando os problemas que é o capitalismo, que é a forma do capitalismo atual destruir ainda mais a natureza, mercantilizar a natureza. Eles buscam apresentar a solução naquilo que a gente chama de falsas soluções. Tem marcos internacionais querendo transformar não o capitalismo, mas sim transformar a natureza para que ela se insira dentro do capitalismo. Vamos agora para a parada cultural. Estamos na semana da data de nascimento do marxista e revolucionário Vladimir Lenin. Ele nasceu há 151 anos, em 22 de abril, na Rússia. E nós aproveitamos esta data para recuperar ideias desenvolvidas por Lenin pertinentes aos nossos tempos. Vamos conferir a sugestão de livro da economista Juliane Furno. Parada Cultural. Olá, aqui é a Juliane Furno e hoje eu queria dar uma dica de leitura. É o livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, nessa edição muito bonita da Expressão Popular. É um livro que o Lenin escreve em 1916, publica em 1917, onde ele faz uma, vamos dizer, atualização empírica de alguns elementos que já estavam presentes no Karl Marx, especialmente sobre a tendência à concentração e centralização de capital e a criação dos grandes monopólios, que decorreu dessa nova fase do capitalismo, um modo específico de articulação política dos estados nacionais conhecidos como imperialismo. Outro elemento importante do livro é ressaltar bastante a questão nacional como uma questão que emerge nos países coloniais, semicoloniais, na apreensão que ele faz, como uma questão que articula a questão social própria da luta de classe nesses países que são dominados pela força do imperialismo. E com triste pesar, informamos o falecimento de Alípio Freire aos 75 anos, vítima do coronavírus. Baiano, poeta, jornalista, militante. Alípio lutou ativamente contra a ditadura civil-militar, chegando a ser preso e torturado. Em 2005, conquistou anistia política pelo Ministério da Justiça. Ao lado do MST, construiu a revista Sem Terra, na qual foi o primeiro editor-chefe e um dos fundadores do Brasil de Fato. Lamentamos profundamente o falecimento de Alípio Freire. A gente encerra o programa de hoje em silêncio pela vida de Alípio e de outras 381 mil pessoas vítimas no Brasil do coronavírus e do negacionismo. O Central do Brasil volta com mais amanhã.